Já imaginou ter um smartphone à prova de tudo? Não. A Motorola já. O parabéns é pra quem? O parabéns é pra mim. Só pra velhinha. Viajar no dia do aniversário dá nisso, né? Acabou a saudade. Esse é o Motorola Razr, com Hangout do Google Plus. Você consegue se conectar com a Sua mãe. em qualquer lugar. Meu menino. Uou! Alô? Ô Adriano, tá me ouvindo? Esse é resistente. Porra. Motorola Defy Mini. Sou foda.